Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Saúde. Eu tô tomando um chazinho hoje para variar, porque o tema é bem importante. A gente vai falar sobre uma doença que ela é conhecida por ser uma doença invisível. Isso não porque ela não existe, mas sim porque é muito difícil que a medicina tradicional consiga diagnosticá-la na primeira vez que você visita um médico. Além disso, o acolhimento de quem é portador dessa doença também é um acolhimento muito complicado, porque a solução não está numa simples caixinha de medicamento. Com isso, quem sofre de fibromialgia acaba levando anos para conseguir uma intervenção assertiva e que melhore a qualidade de vida dessa pessoa. Se você não conhece o que é fibromialgia, a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, a SBED, dá uma definição que é mais ou menos assim: a dor deixa de ser um sintoma e passa a ser a doença em si. A Faculdade de Saúde Pública já fez um levantamento, mais ou menos 2 a 3% da população do Brasil sofre de fibromialgia. E eu estou aqui com o nosso doutor consultor Carlos Chilichka para a gente falar sobre esse assunto, um assunto que precisa de tanta mudança de paradigma para a gente conseguir dar uma qualidade de vida melhor para quem sofre disso, não é mesmo, doutor? Obrigada pela presença. Boa tarde, Fernanda. É isso mesmo. Realmente, a fibromialgia ainda é um grande desconhecido. Já foi considerada doença, antes até era considerada como se fosse um quadro até histérico, não é? Porque não se achava uma causa, uma justificativa, uma causa, né? Mas com as pesquisas isso aí vai sendo esclarecido. Né? Existem pesquisas que indicam que há uma alteração da secreção de serotonina e de endorfinas, que são neurotransmissores que combatem a dor, naturalmente secretados. E, ao mesmo tempo, em que existe um aumento de outros neuromoduladores que promovem a sensação de dor. Então, existe um desequilíbrio. E, até eu vi esses dias, existem trabalhos que estão mostrando que a fibromialgia pode ter origem nas mitocôndrias, que são aquelas usinas das células. Sei, que né? são as responsáveis pela vida da célula, Sim. Né? Então parece, ainda está muito, essas pesquisas estão muito no início ainda, mas parece o quê? Que existe um problema da síntese de um antioxidante que é primordial para o metabolismo da glicose, não é? Para a fabricação do ATP, que é o produto final do metabolismo celular, que é a partir da quebra da glicose, que vai chegar no ATP, que é o trifosfato de adenosina, que nós obtemos, que a célula obtém energia para o seu funcionamento. Então, parece que uma alteração nessa enzima, que é também um antioxidante, que é a ubiquinona, ou coenzima Q10, não é? A coenzima, ela leva a uma diminuição da produção de ATP. Então, a produção da energia pela célula fica prejudicada. Vamos tentar esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, porque talvez elas tenham ficado confusas. Eu acho que o primeiro passo é a gente explicar que quem está num quadro de dor crônica, ou seja, as pessoas que estão numa vivência de dor, que pode ser nas costas, na perna, no corpo inteiro, e que não tem uma causa evidente, não é porque caíram ou não é porque estão doentes e tal, provavelmente elas estão em uma situação de desequilíbrio, que os neurotransmissores ligados ao bem-estar não estão sendo produzidos, em contrapartida, aquelas substâncias que são responsáveis pela dor mesmo estão em excesso dentro do corpo. Então, acho que o primeiro passo é a gente falar que tem esse desequilíbrio, é isso? Sim, existe um desequilíbrio, porque em que consiste o básico da fibromialgia? A pessoa, o corpo reage a uma estimulação mecânica, por exemplo, a pressão, de uma maneira exacerbada. Entendi. O que era para você nem sentir tanta dor assim. Ou nem sentir dor. Um barulho, por exemplo, que era só para você escutar, às vezes ele desperta uma dor de cabeça. Sim, então uma pressão em determinado ponto, então ele desencadeia um fenômeno doloroso intenso. Entendi. Sendo que pode ser um estímulo que para a maioria das pessoas não ia significar nada. Não ia desencadear um mecanismo doloroso.
um ponto. O outro ponto que o senhor explicou aqui com umas siglas que eu fiquei um pouco assustada, que eu não consigo entender muito bem. É que vamos lá na bioquímica Vamos celular. lá na bioquímica, tá. Mas para que as pessoas entendam, porque eu acho que esse é um processo importante. Porque o senhor falou de glicose, o senhor fala glicose, eu lembro de açúcar, né? Então, eu posso começar a compreender que a minha alimentação também pode ter alguma coisa relacionada com a fibromialgia? É mais ou menos isso, doutor? É mais ou menos, mas não é bem isso. A glicose, ela é o elemento primordial para a produção de energia no organismo. Certo. Né? A célula utiliza... Todas as células do nosso organismo utilizam a glicose para ser queimada para produzir energia. Certo. Então, todos os alimentos, tudo que nós ingerimos... Vira glicose. Vira glicose. Tá? O problema dessas alterações todas são as alterações do metabolismo da glicose. Então, na hora da célula usar essa energia para ela ter as suas funções e tal, acontece uma pane e isso não vai direito. Isso não vai de uma maneira que deve ser feita. Entendi. Então, por exemplo, no caso da fibromialgia que eu expliquei, existe um fator, não é? Que é como se fosse uma vitamina, que é chamado coenzima Q10 ou ubiquinona, que é primordial no ciclo de queima da glicose. Entendi. É como se a falta desse elemento, a glicose não estaria sendo metabolizada da maneira como deveria. E esse processo pode desencadear uma dor em cadeia. Sim, por quê? O que acontece? As mitocôndrias existem em qualquer célula, células musculares, células nervosas, não é? Inclusive tem vários órgãos que são ricos em mitocôndrias, o cérebro, o fígado, rins, né? Os músculos, porque são órgãos que têm que produzir muita energia. Tá? Entendi. Então, o que acontece? O que eu achei muito interessante é que essa questão da dor em relação ao mau funcionamento das mitocôndrias nos remete à dor. Olha que interessante, nos remete à dor que é produzida pelo uso das estatinas, que agem no mesmo local. Inclusive, um dos efeitos das estatinas é a dor muscular. Só vamos fazer um parênteses. Estatina é um dos remédios mais vendidos no mundo todo, líder absoluto de mercado no Brasil, para baixar o colesterol. Tá. Por que isso? Dr. Carlos não gosta de estatina. Vamos lá. Por que isso? Verificou-se o quê? Para se chegar para o organismo chegar na fabricação da ubiquinona, que é da coenzima Q10, que vai agir nesse ciclo de vai transformar a glicose em energia, é o mesmo caminho que a célula usa para fabricar o colesterol. Entendi. Porque 95% do colesterol humano é fabricado dentro da célula, no fígado. Tá? Então, o que acontece? A estatina bloqueia esse caminho de síntese da ubiquinona, da coenzima Q10. Ou seja, para baixar o colesterol, ela também acaba com um componente essencial para a célula ter energia. Para a célula ter energia. Então, eles acham que existem pesquisas, então eu vou voltar lá na fibromialgia. Vamos lá para a fibromialgia. Achando que o mecanismo é semelhante a esse. Entendi. Entendeu? Então, o que acontece? Uma célula que tem pouca energia, ela vai ter dificuldade em trabalhar. Eliminar o que não serve, que é o radicais livres, acumular ácido lático e outros neurotransmissores da dor, não é? Que são processos que são hormônios inflamatórios, né? E vão produzir a dor. Então a pessoa fica mais sensível à dor, por um problema do metabolismo celular mesmo. Então parece que o problema da fibromialgia, no fundo, é um problema inflamatório que ocorre a nível celular mesmo. Olha isso. Então, assim, para você que está um pouco confuso ou para você que está começando a entender o que a gente está falando aqui, a primeira coisa, a tradução pura e simples não é mimimi.
Não é frescura. Mimimi, não. Tem um processo todo bioquímico que pode estar por trás dessa sua reação dolorosa. Sim. Ok. Aí a gente tem também a intervenção do meio, né? Também. Um estímulo... São os gatilhos, né? Um estímulo externo que pode ter causado essa nossa confusão cerebral para a gente ficar em desequilíbrio. Violência urbana, medo, barulho, aí a gente pode... Alimentação, o próprio sedentarismo, né? Um corpo que não se movimenta. Tem tudo isso. Doutor, estou em condição precária, eu estou com muita dor, ninguém me ajuda. O que eu faço? Bom, primeira coisa, a pessoa tem que chegar no diagnóstico da fibromialgia. Tá. O diagnóstico é essencialmente clínico. Entendi. É a conversa do médico? É a conversa, é o exame. Não é? Não existe um exame de laboratório que você dose certos hormônios e fala, você tem fibromialgia. Então, o diagnóstico é clínico. Não é? E, como tem muitas condições associadas, vamos supor, cefaleias, seja a enxaqueca, a cefaleia de tensão, distúrbios do sono, essa rigidez, formigamentos nos dedos, nas extremidades, nos pés, nos dedos, nos lábios, às vezes, né? Então, são sintomas que muitas vezes, ao lado da dor, que a pessoa diz que a dor caminha pelo corpo dela. E, na verdade, caminha, por ser um processo que afeta o metabolismo celular. Por isso que a pessoa não consegue indicar onde é que dói, porque, de certa forma, hoje dói a cabeça, amanhã dói as costas, e isso pode caminhar mesmo. Sim. Existem alguns pontos que são considerados pontos dolorosos, que eles ficam muito sensíveis quando a pessoa é portadora da fibromialgia. Certo. Não é? Então, são pontos na região do pescoço, né, aqui nessa região, aqui, certo? Aqui ao nível da segunda costela, ponto aqui atrás, certo? Aqui no quadril, nos glúteos. Certo. Né? Então, durante o exame clínico, uma sensibilidade, quer dizer, não é uma sensibilidade, uma hipersensibilidade, que são 18 pontos. Se você considerar, lógico, de um lado e do outro, né? 9 de cada lado. Se você considerar que se você achar uma hipersensibilidade em 11 ou mais desses 18 pontos, você praticamente fecha o diagnóstico da fibromialgia. Entendi. Tá? Outros exames também, hoje é um exame que está começando a ser difundido, que é um exame muito útil, não é invasivo, que é a termografia. Certo. Não sei se você já ouviu falar da termografia. Eu acho que é bom a gente explicar o que é. A termografia, usa-se um aparelho que parece uma câmera fotográfica, tá? E você foca o organismo da pessoa inteirinho. Então você vê as diferentes áreas de calor. Então, dependendo da área de calor, área fria, área mais quente, área muito quente. Então, isso aí aparece uma figura, né? Pode ser impressa, tudo. Então, isso aí aparece e mostra onde tem os pontos que a pessoa, às vezes, queixa e realmente tem dor. E esses pontos são mais quentes ou mais frios? São mais quentes, né? Entendi. E são pontos por onde a pessoa perde muito calor. Também, por isso que a pessoa que tem fibromialgia tem uma hipersensibilidade ao frio. Ela perde calor muito rapidamente. Tá, doutor, e assim, a gente falou aqui do diagnóstico, que é importante, mas além de dar o diagnóstico para a pessoa, né, porque hoje a gente o diagnóstico acabou virando um mecanismo até de conforto, né, ufa, pelo menos o que eu tenho tem nome. Então, ainda que isso já seja um recurso terapêutico, o que a saúde natural oferece de alternativa para quem tem a fibromialgia, né? A gente estava conversando um pouco da acupuntura. O que a saúde natural já pode apresentar de caminho de melhora terapêutica? Olha, eu considero a acupuntura como um dos melhores tratamentos para fibromialgia, se não for o melhor. Certo. Tá? Porque ela faz o quê? Ela combate o estresse, não é? Combatendo o estresse, ela já melhora... se a pessoa tiver um quadro de fadiga adrenal associado... Fadiga adrenal associada é assim, cansaço para caramba, né, aquela doutor? Coisa que a glândula suprarrenal, que é a glândula que controla todo o nosso ímpeto e a nossa vontade de viver. A nossa capacidade de reagir ao estresse, não é? Ela está totalmente, não é? Então, falida. Então, a acupuntura regula isso. Relaxa, não é? Tem um efeito analgésico,
Sim. Não é? E regula, faz uma neuromodulação. Entendi. Tá? Então tem tudo a ver com o tratamento de fibromialgia. Vamos exemplificar para as pessoas? Assim, é claro que a gente não tá anulando a importância de visitar um médico que faça acupuntura, né? Mas em casa as pessoas podem se estimular de alguma forma até para tentar uma melhora, dado que o acolhimento é quase nenhum para quem tem essa condição, doutor? Sim, existem pontos que podem ser manipulados em casa que ajudam a aliviar os sintomas, né? Um deles é esse aqui, você fechando a mão assim, ó. Aqui fica um gordinho, né? Tá. Aí você aperta esse gordinho aqui. Então você vai ver que é um ponto sensível. Olha, é mesmo? Não é? E fica pressionando por um tempo? E pressionando em uns 3 minutos. Solta, pressiona mais um pouco. Olha, faz mesmo. uma, faz outra. Se alguém quiser pressionar para você, dá licença aqui, ó. Assim, não é? Certo? Você pode fazer isso, alguém pressionar. Olha, doutor. Tá? Um outro ponto também que é interessante, principalmente se a pessoa tem dor na região cervical, né, dor de cabeça, é aqui atrás, são esses pontos aqui, ó. Bem aqui na junção, aqui você palpa, tem um fundo aqui, um fundinho aqui. Bem nesse fundinho, você aperta a mão assim, ó, e aperta. Você vai ver que esse ponto é muito sensível. Certo. Tá? Esse ponto, inclusive, pode ser usado para enxaqueca. Ah, para enxaqueca também. Também, para enxaqueca, tá? Olha. Esse ponto olha, aqui. é bem... Eu acho que eu tô desregulada, porque o meu tá bem sensível aqui. Tá? Aí você aperta, não precisa ser com força, mas você vai sentir que... Inclusive, por uns 3 minutos. Sim, uns 3 minutos, a frouxa aperta mais um pouco, tá? Isso aí já dá um alívio. Doutor, eu acho que uma das primeiras vezes que a gente conversou sobre o dor, o senhor me disse uma frase que eu carreguei comigo, que é o seguinte: não é porque ninguém te disse como solucionar que esse problema não existe, né? Claro. Porque eu acho que muitas pessoas que estão aí numa condição de dor crônica, que já passaram por 50 médicos, nenhum conseguiu dar nenhuma alternativa, acabam se questionando mesmo a sanidade, né? Será que eu tô maluca, né? Será que eu tô doida? Então... pra gente terminar o nosso chá com saúde hoje, se você ainda não encontrou alguém que acolheu a sua dor, não significa que ela não existe. A gente não promete a cura para todas as dores, mas pelo menos um caminho terapêutico. A gente já falou de gengibre, a gente já falou de acupuntura, gerenciamento de estresse, né, doutor? O que mais? Meditação. É muito bom. Exercício físico é muito bom para a fibromialgia, né? Porque ele aumenta muito a secreção de serotonina. Tá? De início, pode até haver uma certa piora. Né? E dê preferência aos exercícios aeróbicos, que geralmente são mais prazerosos. Vamos dar um uma exemplo? Caminhada 20, 30 minutos por dia. Uma dancinha? Dancinha. Nadar, hidroginástica. Namorar também pode ser um exercício bom? Né? Que dica boa. Outra coisa, que é mais, a meditação é muito bom também. Cuidar dos problemas posturais, aí já entra o quê? Pilates e reeducação postural global, que é feito com orientação do fisioterapeuta. Né? Isso tudo ajuda muito. Quer dizer, então, a fibromialgia é um problema que afeta todo o organismo, então você tem que tratar tudo. E vai tratando, às vezes até por partes, né? Que pode estar associado, por exemplo, a fadiga, distúrbio do sono. Por quê? Porque a pessoa tem uma hipersensibilidade, ela se vira na cama, ela acorda. São microdespertares. Às vezes ela nem tem consciência que ela acordou. Entendi. E acaba com a qualidade do sono. E sim, porque ela está, às vezes, no sono mais repousante, que é aquela fase que eles falam que é a fase de movimentos rápidos dos olhos, não é? Que é a fase mais repousante, que é inclusive a fase onde a pessoa sonha. E se ela mexe na cama, essa fase é interrompida. O sono superficializa. Então ela acorda no dia seguinte... Morta de cansado, já fadigada, assim. É o mesmo mecanismo que ocorre, por exemplo, em quem tem a apneia do sono, tem os microdespertares. A gente precisa finalizar o nosso Café com Saúde hoje e antes de me despedir eu vou deixar aqui uma sugestão. No link da descrição desse vídeo a gente vai deixar direto o formulário para você ser o nosso assinante da Jolivie, o assinante do dossiê Saúde e Nutrição. Nesse primeiro
dossiê que a gente produziu, tem lá recomendações inéditas para você sobre o colesterol e o uso da estatina, que hoje nesse café a gente viu que não é tão legal, sobre a apneia do sono, o ronco, e a gente fala um pouco sobre insônia também. E se você adquirir, você vai ter esse primeiro dossiê já inédito para você e ainda adquire dossiês mensais com aula sempre do Dr. Carlos, com recomendações bem específicas para você. Espero que vocês gostem. Dr. Carlos sempre muito disponível aqui pra gente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço. E se você tem dor crônica, respire, calma. A solução pode estar no que você não imagina. Obrigada e até mais.